Boa tarde. Teste, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o lipedema. Então, realizar o diagnóstico até o tratamento correto com alta tecnologia. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o lipodema, né? Ele realmente é uma doença vascular e ele tem normalmente uma origem hormonal. A gente precisa saber avaliar muito bem essas mulheres, principalmente, que são acometidas com essa disfunção, tá? Então, o quadro clínico normalmente é considerado como ela tem um depósito desse tecido adiposo. Ele é normalmente em ambos os lados. Quer que eu segure? Normalmente ele é simétrico, então ele pode acontecer tanto em membro inferior como em membro superior. E aí, com relação ao próprio diagnóstico do lipedema, a gente vai verificar a presença de edema nessa região, associada com as extremidades extremamente geladas. Então, vocês vão apalpar a região da cliente. Ela vai parecer que tem uma calça e os pés realmente são gelados e menores. A gente caracteriza isso como fenômeno de calça de cordão. É bem específico com relação, principalmente, em membro inferior. Avaliando, normalmente elas vão ter fragilidade capilar, consequentemente, facilidade para ter roxo. Então, é aquela paciente que vai sempre relatar para vocês que ela tem dor em membro inferior, nas duas pernas, ela também vai ficar roxa com uma facilidade. Na avaliação, durante a palpação, a gente vai perceber que ela é muito sensível e também ela vai ter alteração da temperatura local. E, com relação ao próprio tratamento, a gente pode utilizar de alta tecnologia de forma não invasiva. É muito importante sempre orientar com relação a boas práticas de atividade física, alimentação, meias de compressão quando indicados para o caso, e a gente pode utilizar da tecnologia do Híbrios ou do Andros com o próprio manípulo Symbios. E quando a gente não tem um bom resultado, ou essa paciente ela é extremamente crônica, a gente vai desenvolver realmente para lipoaspiração. A radiofrequência simbiótica, então, é realmente esse manípulo aqui. Ele é uma inovação em que a gente consegue emitir radiofrequência através das mãos do próprio terapeuta. E quais são os benefícios de trabalhar com a radiofrequência simbiótica? A gente vai ter uma temperatura controlada de até 37 graus. Lembrando que a gente está trabalhando com uma inflamação, então a gente não pode ter realmente o aumento dessa temperatura local. A gente vai melhorar o aspecto dessa pele, promover uma melhor vascularização ali e diminuir esse edema. E aí, eu separei um pouquinho dois protocolos para vocês trabalharem com clientes que têm lipedema, dentro de cada tecnologia que vocês têm dentro da clínica. O primeiro seria o Symbios, que é o manípulo do equipamento Andros. A gente vai utilizar o Symbios na ponteira monopolar, e é importante a gente colocar a placa de retorno no linfonodo alvo. Então, digamos que, se eu vou trabalhar membro inferior, eu vou colocar essa placa de retorno inguinal, tá? E aí, iniciar com uma potência próxima dos 250 watts e realizar os movimentos ascendentes, realmente, e com pressão, tá? A outra possibilidade é trabalhar com a tecnologia do Híbrios. Então, dentro do Híbrios, a gente consegue desenvolver, na terapia híbrida, utilizar das 3 tecnologias. A radiofrequência a gente vai sempre mensurar e controlar para ver se ele não está tendo aumento dessa temperatura, porque a gente não pode passar dos 37. Vamos parametrizar a ultracavitação a partir dos 45. Lembrando que, por ser uma ultracavitação de baixa frequência, a gente não tem um efeito térmico tão significativo. Por isso, realmente, que ela é extremamente indicada para trabalhar com o próprio lipedema.
O LipoLed, ele vai ficar ligado, porque realmente o LipoLed, ele faz um processo de lipólise, ele ativa as mitocôndrias lá e ele é muito significativo para a permeação também dos ativos que normalmente a gente utiliza durante as terapias. E aí, o recomendado é uma aplicação de 8 minutos por quadrante da região. Nós temos realmente uma matéria no blog falando de radiofrequência simbiótica para lipedema. Quem tiver interesse pode escanear o QR Code para entrar no tema do blog. E aí a gente vai realizar uma prática com o Hibros para vocês terem um pouquinho de conhecimento de acordo com a aplicação. Muito obrigada. Pode vir, por favor. Quem quiser acompanhar a aplicação, quiser vir um pouquinho mais para frente, ficar aqui na beiradinha do stand, assim vocês conseguem acompanhar melhor. Eu vou parametrizar para a terapia híbrida, certo? E aí eu vou utilizar uma potência um pouco menor, tá? Eu vou utilizar do modo contínuo, realmente, porque eu não quero tanto estímulo mecânico nessa região. Digamos que a minha modelo, ela estivesse com um lipedema realmente significativo. Normalmente, ele é caracterizado em todo o membro inferior, mas aí vamos simular na coxa da modelo. Vou trabalhar numa potência da radiofrequência um pouco mais baixa, porque realmente eu não quero gerar aquecimento significativo nessa região. E vou trabalhar numa frequência dessa radiofrequência média ali. Ô, Ari, pega uma espátula para mim, por favor. Então, a forma de aplicação da terapia híbrida, a gente utiliza gel glicerinado para realmente a gente conseguir conduzir tanto o ultrassom como a radiofrequência, tá? Obrigada. Não precisa ser muito, e aí a gente sempre tem que lembrar de caracterizar o quadrante, para a gente concentrar essa energia para aplicar de forma correta. Então, normalmente a gente utiliza um parâmetro de 10 por 15, que é mais ou menos uma meia folha sulfite ali, folha A4. Conforme eu for fazendo a aplicação, aí tem a necessidade de aplicar mais gel, vou aplicando mais. E vou parametrizar o tempo em 8 minutos. Você vai ouvir um zumbido, tá? É importante, por a gente estar trabalhando no ultrassom de baixa, a modelo, ela ouve um zumbido. Normalmente, a nossa cliente realmente relata um zumbido ali que apenas ela vai estar ouvindo. E é importante sempre ter o feedback dele para saber se está tudo ok. Tudo bem aí? E a gente vai fazer sempre movimentos ascendentes, de preferência, e volta deslizando. Então, eu gosto de falar que a aplicação, a gente vai fazer uma leve pressão para cima e voltar deslizando lá. Dentro desse quadrante, então, a gente não pode aplicar muito rápido. Porque se eu aplicar muito rápido, eu não vou conseguir conduzir principalmente essa energia da ultracavitação. E conforme a gente vai verificando a disfunção estética, a gente vai abrangendo toda a perna dessa modelo, dessa nossa cliente, no caso, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Symbios, tá? A gente não vai fazer a aplicação nela, mas eu vou mostrar como ele funciona realmente para vocês entenderem a aplicação dele clínica. Então, o Symbios, eu vou utilizar de gel de contato aqui para ele conduzir para minha mão
o calor. Então, a radiofrequência mesmo é emissora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar das minhas mãos como fonte condutora dessa radiofrequência. Então, eu vou ter aqui realmente uma fonte emissora da radiofrequência e uma placa de retorno nessa região aqui. E aí eu vou começar com os movimentos ascendentes, normalmente os movimentos principalmente de drenagem que a gente já está acostumada, para realizar essa drenagem e melhorar esse aspecto, como todos aqueles benefícios que eu mostrei para vocês. A gente consegue, normalmente, quem já trabalha com terapia manual, trabalha, né, com drenagem, sabe que a gente tem que fazer esse caminho muito tempo, diversas vezes. Com os símbios, a gente consegue diminuir com relação a esse tempo de passadas. Então, assim, umas 2, 3 passadinhas, a gente já conseguiu ter um resultado que normalmente a gente fica em muito tempo realmente para conseguir esse resultado. Alguém tem dúvidas? Não? Bom, então é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada, viu?
placa, ela dissipa, ela perde a temperatura, ela é menos potente do que quando faz a sucção. A placa não perde, não perde. Fala a pergunta dela, Rê. Ela perguntou se a placa perde temperatura ou comparada com a sucção. Não, não. Você tem que tomar mais cuidado porque o resfriamento dela é ainda mais... Vou dar uma dica para vocês, que para quem tem placa, tá? A grande dica é ar-condicionado embaixo da maca. Então, assim, sem ar-condicionado não tem como, tá? Então, ar-condicionado debaixo da maca, tá? Em cima da placa. Não cobrir as placas com lençol, nem com coberta, nada. Cobre a cliente, mas não cobre a área, tá? E pressão. Você pressiona contra a pele sem deixar fazer entrada de ar nas áreas laterais, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer na cliente, a cliente deita, a gente faz a pressão e amarra com força. A diferença de... Mais perguntas, gente? Você tem uma efetividade de congelamento, ó, muito maior, ó. Ah, elas têm, ó. Você tem, né? Tudo bem, meu amor? Ó. Então, a gente consegue ter um resfriamento ainda melhor, né, com essa ponteira. Isso. E não tem essa perda, não. Certinho? Bom, meninas... Mais alguém? Acho que é só. Olha, eu queria agradecer vocês que pararam um tempinho aí para poder conversar com a gente, né? Para poder ouvir o nosso trabalho. A gente vai voltar mais tarde para poder falar depois sobre os nossos casos clínicos. Aí a gente vai voltar mais tarde para falar nos nossos casos clínicos. E vou aproveitar que é 1h da tarde. A gente vai estar aqui na frente, na Ecos, eu, Renata Trinca e Amanda Fernandes, comentando com vocês sobre a estética integrativa. Quem tiver a fim de escutar nós três conversando um pouquinho aqui no bate-papo, só chegar aqui na Ecos, tá bom? Obrigada, muito obrigada amores. a todos vocês. Beijos.